Ministros e presidente vão às ruas em sexta-feira marcada por ações contra o mosquito. Teve vazamento sim, a PF confirma fraude em Enem, mas provas do fim de semana estão mantidas. Agora é réu, o Supremo aceita a denúncia e Renan Calheiros vai ser julgado por pensão bancada por empreiteiras. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. E olha, 2 de dezembro de 2016, uma sexta-feira especial que marca o início do combate a um inimigo comum a todos os estados e DF, o mosquito Aedes aegypti. Ministros e até o presidente Michel Temer foram às ruas para a primeira ação do dia D. Só na capital federal, a dengue fez 20 mil vítimas em janeiro até aqui. A campanha nacional para enfrentar o transmissor da dengue, zika e chikungunya foi lançada nesta manhã. Com o lema Sexta Sem Mosquito, toda sexta é dia do Mutirão Nacional de Combate, o objetivo é mobilizar agentes de saúde, militares, defesa civil e a população para que todos façam sua parte e verifiquem os possíveis focos em casa e pela cidade, pelo menos às sextas-feiras. Nós temos um investimento anual de mais de 12 bilhões de reais quando nós somamos a questão da prevenção e da assistência. O pontapé inicial aqui na capital foi marcado pela entrega de 2 carros que serão usados nas visitas dos agentes à população. Esses 2 veículos que hoje foram entregues vão nos ajudar a levar nossos agentes até as casas para fazer a orientação, a verificação, a pesquisa de focos de dengue. Um reforço necessário. O último boletim da Secretaria de Saúde revelou que aqui no Distrito Federal, do início do ano até novembro, foram confirmados aproximadamente 20 mil casos de dengue, quase 200 de zika vírus e mais de 160 de febre chikungunya. É a maior epidemia da história do Distrito Federal, é a maior epidemia da história do Brasil. Nós tivemos uma antecipação dos casos em 2016, então elas começaram em fevereiro, normalmente o pico de incidência de dengue é em março ou em abril. Isso elevou bastante os números de 2016. O primeiro dia de campanha teve a participação dos ministros em todo o Brasil. O presidente Michel Temer acompanhou a ação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério da Integração Nacional. Que toda a população brasileira, todo o povo brasileiro, possa integrar-se nessa campanha. Convenhamos, é uma campanha importante que não tem grandes dificuldades. A última campanha, realizada em combate ao mosquito, foi realizada no primeiro semestre do ano e mais de 250 mil casas foram visitadas durante a ação. Um policial do estado de Goiás é morto após levar um tiro de outro PM durante uma tentativa de assalto nesta manhã. 2 bandidos tentaram assaltar uma joalheria no Gama quando os dois policiais, aliás, à paisana, reagiram. O militar goiano teria confundido o colega de Brasília com um dos bandidos. Para se defender, o PM revidou. Você acompanha a cobertura deste caso do Band Cidade, segunda edição, às 10h para 7h, mas é claro que é um caso aí que causa muita tristeza para a corporação e para a gente também. É, muita tristeza porque a gente viu que os 2 PMs estavam cumprindo o seu dever. Mesmo aquele que estava à paisana, ele resolveu reagir em defesa da sociedade a um assalto, a mais um assalto aqui nas nossas ruas. O outro PM, também no cumprimento das suas obrigações, o confundiu com o assaltante. Evidentemente não tinha como saber se ele era ou não colega de farda. É uma lástima que em luta não apenas os policiais, toda a Polícia Militar do Distrito Federal e de Goiás, como também toda a sociedade. Os corpos das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense sairão de Medellín às 7h da noite de hoje. A previsão é que cheguem ao Brasil na manhã deste sábado. A cidade de Chapecó, em Santa Catarina, se prepara para um grande velório no estádio Arena Condá. A estimativa é que cerca de 100 mil pessoas participem da despedida, entre elas o presidente da República. Nosso enviado especial à Colômbia, Rodrigo Hidalgo, traz os últimos. É muito triste, realmente, agora a confirmação da ida do presidente Michel Temer. Exatamente. O presidente Michel Temer confirmou, o Palácio Planalto confirmou a presença do presidente, ainda não está definida a hora, porque não se sabe exatamente a hora também que vão chegar os corpos, né, que ficarão no estádio lá em Chapecó. O governo, neste momento, estuda, a pedido do presidente da República, do presidente Michel Temer, a concessão
de algum tipo de honraria, de comenda às vítimas desse acidente. Afinal de contas, são brasileiros que estavam a caminho da Colômbia para defender as cores do Brasil, né? É claro que o título era da Chapecoense, mas era o Brasil que estava entrando em campo, estaria entrando em campo no dia seguinte ao acidente que matou toda a equipe do Chapecoense. E a Odebrecht pede desculpa ao país e começa a assinar os primeiros acordos de delação premiada. Emílio Odebrecht, o filho do fundador da empresa, fechou com o termo da já chamada delação do fim do mundo ontem. Quem traz os detalhes ao vivo é Renata Dourado. E aqui em Brasília, né, Renata, aquele clima de tensão no ar, sabendo o que virá pela frente. Boa tarde. Tem muita gente sem dormir, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Digamos que são as delações mais aguardadas aí dos últimos tempos, delações que prometem ferver, tremer, abalar as estruturas aqui da capital do país. Não por acaso, a gente lembra que em março deste ano, a Polícia Federal, durante uma das operações da Lava Jato, divulgou uma lista de políticos que teriam recebido propina, teriam recebido dinheiro da Odebrecht. A gente lembra também que a investigação vai exatamente se aprofundar nisso, mas a ideia é que a própria empresa tinha um setor responsável só por pagar essas propinas, e essa lista inclui aí o nome de 200 políticos de 24 partidos. Então, certamente tem muita gente de cabelo em pé, muita gente sem dormir. Não por acaso, né, 77 executivos da Odebrecht vão assinar aí, já começaram a assinar e individualmente vão assinar esse acordo, então vão trazer várias novidades, porque nesse processo de delação premiada a gente lembra que é exatamente isso, ou seja, a pessoa que está sendo investigada, na medida em que ela se propõe a ajudar nesse processo de investigação, então ela tem que trazer informações novas para que a polícia possa também abrir outros braços aí de investigação, e não adianta só falar, também tem que comprovar. Então, realmente são delações bastante aguardadas aí. Além disso, a própria empresa também se comprometeu aí a devolver aos cofres públicos, a pagar uma multa de 7 bilhões de reais, vou repetir, 7 bilhões de reais só de multa. Teve também essa famosa carta aí intitulada Desculpe, a Odebrecht errou, onde a empresa assume, portanto, esses erros e se compromete também a não praticar mais esses atos, a não errar mais. Então, há toda essa questão aí e é, sim, essa expectativa. Vamos ver quando é que essas delações de fato vão começar, já estão sendo assinadas, então isso já é certo. Quando é que de fato vão começar e quais as novidades esses executivos vão trazer aí. Certamente, Rodrigo, nós teremos daqui para frente muitas notícias, muitas informações ainda a dar a respeito dessa questão da Lava Jato, a respeito dessa questão aí. Não por acaso a gente percebe também que os deputados tiveram toda aquela pressa em aprovar uma possível anistia ao chamado Caixa 2, que é a doação de campanha do dinheiro não declarado, e é exatamente o que pode configurar também nesse esquema aí da Odebrecht, né? Na medida em que pagava essa propina, muito desse dinheiro foi também para campanhas, para políticos especificamente. A gente sabe que hoje a atual legislação não permite que os partidos, que os empresários doem dinheiro, mas nessa época muita gente que está eleita aí foi eleita com esse dinheiro, viu, Rodrigo? Obrigado, Renata, com as informações. Realmente preocupação aqui em Brasília, Cláudio Humberto, preocupação para aqueles apelidos todos de políticos lá, como é que era? Passivo, atleta e por aí vai. Tinha até o Bruto também, né, que hoje é ministro do Estado. Olha, o que de fato essa delação premiada da Odebrecht vem sendo considerada a delação do fim do mundo, né, porque pega ali pelo menos 2/3 do Congresso Nacional, da classe política de uma maneira geral, governadores, ex-governadores, prefeitos, ex-prefeitos, enfim, pega muita gente, né? Pega inclusive os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Na primeira notícia que temos, por exemplo, não da delação premiada, mas do acordo de leniência, já no primeiro depoimento, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, contou que a ex-presidente Lula, ao contrário do que ela dizia, sempre soube de tudo, sempre teve conhecimento pleno do dinheiro que era roubado da Petrobras para financiar as atividades políticas dessa corja que apoiava os governos petistas. E a seguir, Renan vira réu pela primeira vez e diz que há apenas suposições em caso de pensão da filha com ex-amante. O Band Cidade volta já.